Boa noite, meus irmãos e irmãs conectados, nossos irmãos também do YouTube, que assistem nossas publicações. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Bem-vindo ao Centro Espírita Caminhando para Jesus. Com 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos de pão espiritual. Graças a Deus, hoje teremos a nossa 75ª palestra virtual. E para começar os nossos trabalhos e harmonizar o nosso encontro, pedimos ao nosso irmão Paulo que possa proferir a prece de abertura. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, meus irmãos. Deus, Pai de infinita misericórdia, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade de, através do conhecimento, do esclarecimento, darmos os nossos primeiros passos para a nossa evolução espiritual. Como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pedimos desde já toda a assistência necessária à nossa amiga e irmã Edinar Santos, para que ela possa, com todo o seu talento, desenvolver esse estudo num clima de paz, de harmonia, de alegria e de esclarecimento. Pedimos também, nesse momento, as energias positivas para os nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos presídios, nossos irmãos que estão no plano espiritual em profunda dificuldade. Que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Que mãos amigas, amorosas, caridosas, possam aliviar o sofrimento desses irmãos. No mais, só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciarmos nossos estudos na noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso amigo e irmão Rildo, para que o mesmo possa dar por iniciado. E assim, Pai soberano, com essa linda prece, damos por iniciados os trabalhos da primeira parte do nosso Centro Espírita da noite de hoje. Bom, é um prazer mais uma vez estar com todos aqui reunidos. Hoje teremos a nossa irmã Edinar Santos, né, do Centro da PEP, né? Na verdade ela é da FEP, da Federação Espírita Pernambucana, lá do Espinheiro, né? Já sei que ela é uma excelente palestrante e vai nos deixar muito enriquecido aí com a sua mensagem, né? Com a sua palestra, de que tamanho é a sua fé? Isso aí é uma pergunta muito forte que, com certeza, a nossa irmã Edinar Santos nos faz refletir, né, sobre a nossa fé, né, a exemplo de Jesus com Pedro lá na Galileia. Grandes, 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 grandes momentos e importantes passagens, né, do Evangelho. Minha querida e irmã Edinar Santos, seja bem-vinda. Boa palestra. Boa noite, meus irmãos queridos. Obrigada, Rildo. Obrigada, Paulo, Rogério, seu Luiz, todo mundo que está aqui com a gente nesse momento, não é? São tantas pessoas, a gente não tem como ficar dizendo os nomes, mas eu quero agradecer o convite gentil, estou muito feliz. Já fazia um tempinho que eu não trabalhava junto aos meus irmãos do Caminhando para Jesus. Eu me lembro que a última vez que eu estive no Caminhando presencialmente foi em 2019. Depois veio a pandemia também, isso, né, deu digamos assim, um balde de água fria na gente, né? A gente teve que ficar quietinho e tudo mais. Então, eu estou muito feliz e agradeço essa oportunidade extraordinária em meu nome, em nome da minha família, em nome da família espírita que faz parte da Federação Espírita Pernambucana junto comigo. Bom, a gente vai conversar hoje sobre a nossa fé. De que tamanho é a minha fé, por exemplo? Eu, enquanto espírito imortal, encarnada na Terra, seguidora de Nosso Senhor Jesus, admiradora da sua coragem e determinação em assumir
uma missão de tamanha envergadura, de tamanha magnitude, junto ao nosso Pai Celestial, para tomar conta dessa leva enorme de espíritos que são seus irmãos mais novos, que estão aqui encarnados na Terra, não é? E não somente aqueles que estão encarnados. Hoje, as estatísticas mostram quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas nós também devemos levar em consideração os desencarnados, que também fazem parte da nossa vida, não é? Que são espíritos que já foram na nossa frente, estão no mundo espiritual, mas que estão ligados, vinculados a nós por várias e várias reencarnações. Então, Jesus não cuida somente de 8 bilhões de pessoas, mas ele cuida, talvez, o triplo desse número, contando com nossos irmãos que estão na espiritualidade e que ainda têm vínculos muito, mas muito firmes conosco que estamos aqui na Terra. A nossa fé está sendo provada nesse momento, meus irmãos queridos. É como se nós estivéssemos passando por um grande Enem planetário. Vejam só que interessante. O Enem é aquele exame que mede o conhecimento dos alunos do segundo grau, do grau médio, né? E nós somos espíritos em condição mediana. Nós não somos espíritos mais primitivos, não somos espíritos bárbaros, não somos espíritos selvagens, somos espíritos numa condição mediana. Então, nós estamos passando também por um exame do nosso nível médio de espiritualidade. Só que, no caso do Enem, são avaliados os conhecimentos nas diversas ciências humanas. Os alunos vão lá provar que eles estão em condição de ir para um grau mais elevado, ou seja, de passarem por um vestibular de uma forma muito mais tranquila e irem para o terceiro grau. No nosso caso, não estão sendo avaliados os nossos conhecimentos das ciências humanas. Nós estamos vivenciando momentos desafiadores, onde estão sendo avaliados os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, a nossa fortaleza moral, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, para nós é muito mais complicado do que para os alunos do nível médio, porque se eles não conseguirem passar agora, eles terão novas oportunidades. Nós também teremos, mas só que com muito mais, digamos assim, empenho, teremos que ter muito mais empenho de podermos passar para um nível superior, mas de uma forma legítima, não é? De uma forma correta, de uma forma digna. Então, nós estamos passando por esse grande Enem planetário. Mas os espíritos dizem que Deus, de vez em quando um povo está muito lento, está devagar na sua evolução, Deus permite que, de tempos em tempos, acontecimentos, flagelos e outras situações possam acontecer para que esse povo progrida mais rápido. Salvo me engano, isso está na questão 783 de O Livro dos Espíritos, quando eles responderam para Allan Kardec sobre essa questão do desenvolvimento humano. Se o homem, por que o homem progride de uma forma tão lenta? Então, dessa forma, nós estamos passando agora por um grande desafio, que é essa pandemia que trouxe, não é, que foi trazida por esse vírus e que fez com que a humanidade parasse para repensar seus feitos, repensar suas ideias, repensar seu comportamento. Então, é o que está previsto nos desígnios de Deus. Não tem nada de extraordinário, não é castigo divino, mas isso faz parte da lei do trabalho, porque quando nós passamos por uma crise muito grave, nós desenvolvemos ainda mais as nossas potencialidades, as nossas habilidades, e aí a lei do trabalho, ela fomenta a lei do progresso, não é? Porque quando acontecem coisas como essa, a ciência se debruça sobre os problemas que estão acontecendo, as diversas instituições da Terra, elas se voltam para esse problema crucial, que naquele momento chama a atenção de todos nós, que no caso, hoje é a pandemia, e aí a lei do trabalho desenvolve a nossa inteligência, nós desenvolvemos diversas ferramentas, métodos, devido à carência, devido à necessidade pela qual nós estamos passando, e aí a lei do progresso ela se faz naturalmente, tranquilamente. Então, nós estamos progredindo, não é? Graças ao nosso Pai, que é soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Então, ninguém está sendo castigado de absolutamente nada. O que está acontecendo são consequências naturais da lei do trabalho e da lei, digamos assim, de conservação, para a gente dar mais valor
ao nosso corpo físico, a gente cuidar melhor dele, cuidar mais da nossa higiene, cuidar mais da nossa saúde, enfim. São vários e vários potenciais que se fazem presentes para que a lei do progresso ela possa acontecer. Agora, vejam só, a minha experiência com a questão da fé foi bem interessante. E eu ainda estava estudando no nível médio, na Escola Estadual Dom Bosco, que fica no bairro de Casa Amarela, e eu tinha, na minha turma de alunos, tinha um rapaz que ele tinha uma deficiência física, mas ele se destacava na turma pela inteligência, porque naquela época nós não tínhamos a mesma visão de nossos irmãos que vêm portadores de algum tipo de deficiência para a encarnação. Como eu não era espírita, eu nem imaginava por que uma pessoa nascia assim, não é? Ficávamos questionando, tínhamos pena, algumas pessoas até praticavam bullying com essas pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Hoje, graças a Deus, com o estudo da doutrina espírita, com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, eu agora tenho uma outra visão dessa questão da deficiência visual, da deficiência auditiva, física, de qualquer que seja a sua natureza. Então, Cláudio era um aluno vivaz, ele era, sabe, ele interagia muito bem com os professores na sala, não é? E eu admirava muito aquele rapaz, só que eu nunca cheguei muito perto dele. Mas um belo dia, estávamos ali na hora do intervalo para o lanche, e tinha uma rodinha de pessoas e ele estava lá no meio. Aí eu fiquei curiosa, cheguei perto, eu nunca me esqueci disso, inclusive, depois que eu o encontrei, eu conversei com ele sobre isso e a gente deu muitas risadas sobre isso aí. Mas aí, Cláudio estava conversando com as outras pessoas sobre a fé. E aí ele estava dizendo, meus irmãos, meus queridos, não é nada disso que vocês estão pensando. Eu cheguei no meio da conversa, né? Já tinha sido começado o papo ali. Aí ele dizendo, olha, você pensa que quando Jesus falou que a fé remove montanhas, ele estava falando do Morro da Conceição, que o Morro da Conceição fica por trás da escola onde eu fiz o meu curso de nível médio. Não, Jesus não estava falando da montanha de pedra, de areia. Jesus estava falando de outro tipo de montanha. E foi explicando. Gente, eu fiquei tão encantada com aquilo. Eu vi como aquele menino ele tinha realmente um propósito de estar naquela escola, não é? Para abrir os olhos de muitas pessoas totalmente ignorantes, totalmente leigas, como era o meu caso, não é? Eu era religiosa do ponto de vista da minha escolha religiosa. Minha mãe católica encaminhou-nos, a mim e as minhas irmãs, para a Igreja Católica. Tivemos digamos assim, todo o aparato que a Igreja Católica oferece. Então, eu sabia, eu lia o Novo Testamento, enfim. Então, para mim, aquela experiência de saber que a fé remove as montanhas das dificuldades era uma grande novidade para mim. Foi uma epifania, vamos dizer assim. Eu fiquei encantada com aquela descoberta, e é isso que as pessoas sentem quando tem algum tipo de experiência transcendental. A gente fica inundado de alegria por saber de uma coisa tão extraordinária que a gente não sabia. E depois eu fui concretizando essa minha fé quando eu cheguei no Espiritismo. Eu ficava impressionada porque eu não era espírita, mas minha mãe estava fazendo um tratamento espiritual na federação. Enquanto ela estava no atendimento fraterno ou em outra atividade, eu ficava no auditório e assistia à palestra. Depois que ela terminava o tratamento, ela vinha também e ficava ali comigo assistindo a palestra. Mas o que me chamava mais atenção é que tudo que aquelas pessoas falavam ali, o dirigente, o palestrante, calava bem fundo na minha alma de uma forma tranquila, não era nada assim que eu ficasse em dúvida ou que eu tivesse algum tipo de desconfiança daquele ensinamento. Então, agora, com a minha experiência enquanto espírita que sou, eu vejo que aquilo ali, toda a minha passagem pelo catolicismo, esse meu encontro com Cláudio lá na minha escola, e depois chegar à federação, poderia ter sido outra casa espírita, mas naquele momento foi a federação, foi para mim uma revelação, não é? Eu passei por essa transição, eu tive o meu rito de passagem, vamos dizer assim, como os jovens falam quando eles estão passando de uma fase para outra. Eu estava passando de uma fase
de crença, mas, porém, de ainda muita ignorância, para uma fase de descobrimento extraordinário. E todos os dias eu digo para vocês que quando eu vou estudar, quando eu vou ler alguma obra espírita, para mim, é como se eu estivesse vendo aquilo pela primeira vez, porque sempre tem alguma coisa que eu não vi da vez anterior em que eu dei uma espiada, ou uma lida, ou uma estudada naquele texto. Então, isso também vai consolidando a nossa crença, vai fortalecendo a nossa fé. E a fé faz bem. A fé, ela não só faz bem para a alma, a fé, ela também faz bem para o corpo. É por isso que nós devemos estar sempre voltados para essa fé. Eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Esse é um propósito que nós precisamos. Até porque, como nós estamos passando por esse momento desafiador, e os espíritos dizem, os momentos mais desafiadores, eles se tornam os mais propícios para escutarmos as mensagens de Jesus. Porque são nos momentos de tristeza, nos momentos de desespero, nos momentos de aflição, que a gente mais recorre a Jesus. Mas que, com o aprendizado, com o fortalecimento espiritual que nós vamos adquirindo, nós vamos chegando à conclusão que não só são nesses momentos que eu devo procurar a mensagem do Cristo, mas em todos os momentos da minha vida. E os ensinamentos de Jesus com relação à fé, eles foram bem práticos. Para isso, nós lemos nos ditos evangélicos de que sempre que uma pessoa procurava Jesus e que ela estava portadora, naquele momento, de alguma aflição, de alguma doença, quando ela saía dos braços de Jesus, vamos dizer assim, ela saía totalmente diferente, mas era porque ele antes fazia a seguinte pergunta: você quer ser curado? Será que nós estamos querendo sermos curados das nossas dores realmente? Ou nós estamos apenas cumprindo um ritual da sociedade, um ritual religioso? Mas, no fundo, eu não tenho aquela confiança, eu não acredito realmente de que eu vou ficar bem, que eu vou me curar. Então, Jesus, ele também testava a nossa fé, perguntando se nós queríamos, naquele momento, no caso, aqueles nossos irmãos que são as grandes personagens dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele perguntava se realmente aquela pessoa queria, porque ele não queria fazer nada contra a vontade de ninguém. E depois que o processo estava restabelecido, que a pessoa realmente se sentia curado, ele dizia: vá e a sua fé lhe curou. Ou seja, nós também colaboramos no processo da cura, não somente ficamos à espera de sermos curados, nós também somos coparticipantes desse processo. Jesus, como ele é o Espírito puro, e ele conhece, não é? De forma muito íntima, tudo que compõe o nosso planeta, ele é o grande mobilizador das forças naturais, enquanto que nós somos os grandes mobilizadores da vontade, que, segundo Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vontade é uma das grandes potências da alma, ou um dos poderes do espírito, como disse Jesus a Paulo de Tarso, naquele capítulo 14, as epístolas do livro Paulo e Estevão. Então, Deus, ele nos proveu dos poderes do espírito, como chama Jesus, ou ele nos proveu da vontade, como diz Leon Denis. Então, a fé, ela precisa da vontade para que ela possa atuar. Como ela é uma ação fluídica, ela vai necessitar da minha força do meu querer, o meu desejo íntimo, verdadeiro, de que eu quero alguma coisa, e que, para isso, por não poder fazer isso sozinha, eu necessito da ajuda, da compreensão, da assistência dos espíritos superiores, que pode ser qualquer entidade, dependendo da minha crença, dependendo da minha fé católica, religiosa, protestante ou de qualquer outra denominação. Então, a fé, ela faz bem ao corpo e faz bem para a alma. Para o corpo, eu vi numa reportagem de uma revista, é a revista super interessante, ela é de novembro de 2013. E nessa revista foi feita uma espécie de entrevista com um médico, Dr. Paulo de Tarso Lima.
ele, na época, não sei se ele ainda é, componente do Hospital Albert Einstein, do estado de São Paulo, mas é que o doutor Paulo de Tarso ele é um médico peculiar, porque quando um paciente fica meio resistente no tratamento, ele então aborda esse paciente perguntando qual é a religião. Como é que você professa a sua fé? Ele pergunta ao paciente. Aí o paciente, eu sou católico, então eu rezo, eu faço o terço, eu rezo Ave Marias, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí ele sempre dizia, intensifique suas idas, depois que você sair do hospital, intensifique as suas idas à igreja, assista mais missas. Se a pessoa era budista, por exemplo, ele perguntava, você quer que eu traga aqui um rabino? Aliás, uma pessoa lá da sua crença para você poder fazer uma meditação. Se a pessoa era de origem judaica, ele perguntava, você quer que eu traga aqui um rabino para conversar com você? Se a pessoa era espírita, ele disse, quer que eu traga alguém para lhe ministrar um passe? Enfim, ele adequava o tratamento fisiológico, o tratamento farmacológico ao tratamento espiritual, porque eles perceberam, alguns médicos já perceberam, que pessoas que fazem, por exemplo, a experiência do placebo, que é aquela experiência de você tomar um remédio para ver se ele realmente, antes dele chegar ao mercado para ser comercializado, ele é testado por pessoas que se inscrevem em determinados programas para serem cobaias, que eles chamam isso aí de experiência do placebo, onde há pessoas que recebem o remédio verdadeiro, aquele que está sendo testado para ser vendido no mercado, e também tem aquele grupo que recebe o remédio falso. E os médicos têm se espantado com os resultados disso. Pessoas que tomam remédio verdadeiro não têm uma evolução satisfatória. No entanto, pessoas que tomam o remédio falso ou a pílula de farinha, outro tipo de panaceia falsa, elas se curam. E isso vem chamando muito a atenção e tem, digamos assim, afunilado para um item, um componente que os médicos não contavam com ele, que é exatamente a fé. Então, meus queridos irmãos, a fé ela é mãe da esperança e mãe da caridade, conforme dizem os espíritos superiores, não é? O poder da fé ele tem todo um simbolismo por meio de Jesus, quando ele diz que a sua fé, se ela for verdadeira, se ela for, não precisa ser uma fé tão grande. Olha que coisa interessante, mas ele diz assim, se pelo menos você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer àquele monte, passa daqui para lá. Ou seja, Jesus estava falando da fortaleza da semente, porque a mostarda, ela demonstra uma fé enorme na providência divina. Nós sabemos que os animais, nós sabemos que as plantas, eles têm uma fé natural, uma fé determinante. Os animais trabalham, as plantas trabalham, todos eles em prol da natureza. E nós, os seres pensantes, os seres inteligentes, imitamos os bichos, imitamos as plantas, não é? Quantos achados nós já não temos, quantas invenções nós já não temos no nosso planeta, graças à observação que nós fizemos aos animais. A girafa, por exemplo, com aquele pescoço enorme, ela precisou desenvolver, não é? Aquele pescoço para que ela pudesse chegar na copa das árvores e comer também as plantas mais altas. Então, a escada Magirus ela foi pensada no pescoço da girafa. O cavalo marinho, naquele movimento de subir para respirar e se aprofundar, depois subir novamente, gerou a inspiração ao homem construir um submarino, por exemplo. A tromba do elefante, a força descomunal que o elefante coloca para levantar toras enormes de madeira, derrubar coisas enormes, fez com que nós também tivéssemos, não é, a inspiração de criar o guindaste. Enfim, a águia, com seu voo maravilhoso, não é, com as demonstrações de beleza no espaço, inspirou o homem a criar o avião, e por aí vai. Então, os animais trabalham, as plantas trabalham. As plantas fazem com que o nosso planeta, a nossa atmosfera seja limpa, ela com a fotossíntese, ela nos dá um ar melhor para respirar, não é? Os pássaros levam as sementes daqui para lá. Essa semana eu estava olhando aqui no telhado da minha casa
e tem uma plantinha nascendo lá no telhado. Claro, foi um passarinho que jogou alguma coisa ali. Enfim, por isso que Jesus falou deles também no Sermão do Monte, que eles, não é? Eles também são dignos, são filhos de Deus, são filhos da providência divina. Então, tudo isso é fé. Os animais têm fé, as plantas têm fé, nós também precisamos ter fé, desenvolver a nossa fé. Então, a mostarda, ela é uma semente miudinha, bem pequenininha, e ela enfrenta uma dificuldade enorme lá debaixo da terra para poder florescer na superfície. Ela enfrenta galhos de outras árvores, pedregulhos, lençol freático, animais, outros insetos que vivem subterrâneos aos solos, enfim, mas mesmo assim ela consegue vencer todas essas dificuldades e ela chega na superfície em busca do sol. Então, meus irmãos queridos, a montanha das dificuldades são elas que devem ser transportadas pela nossa fé, como bem disse Jesus. As dificuldades da vida, a nossa resistência à mudança, a nossa resistência a ser uma pessoa melhor, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, tudo isso precisa do desenvolvimento da fé, sem falar das paixões orgulhosas, que são os caminhos que nos barram o progresso. Sobre essas paixões, os espíritos responderam a Kardec nas questões 909 e 910 de O Livro dos Espíritos, quando eles falam que as paixões, para serem vencidas, elas precisam de pequenos esforços que nós possamos fazer diariamente, cotidianamente, de forma tranquila, sem tantos sacrifícios. Mas é que nós temos digamos assim, uma facilidade de dificultar as coisas. Diferentemente dos animais, diferentemente das plantas, nós somos mais resistentes a mudar determinadas coisas que acontecem conosco. Na questão 909, os espíritos dizem a Kardec que pequenos esforços serão feitos, mas que bastaria a vontade. E eles dizem que poucos de nós temos uma vontade real de realmente mudar, de crescer, de vencer as dificuldades que a vida nos impõe. E na questão 910, eles dizem que nós, se orarmos a Deus com sinceridade, se orarmos ao nosso bom gênio, Kardec chamava assim de bom gênio, nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores. Então, se nós fizermos preces com muita fé, com muita, digamos assim, sinceridade, eles vêm ao nosso encontro, os espíritos respondem, porque essa é a missão desses espíritos, de nos ajudarem, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que Jesus disse aos discípulos: vocês não curaram o garoto que o pai levou para ser curado daquele problema, que ele caía no chão, batia com a cabeça, ele se debatia, ele tinha o que hoje nós chamamos daquela doença chamada epilepsia, só que naquela época de Jesus esse nome não existia. Na verdade, quando há um espírito mau subjugando já o corpo físico de uma pessoa encarnada, pode gerar doenças as mais diversas, inclusive doenças neurológicas, como é o caso da epilepsia. Então, naquele tempo, como não havia os remédios que nós temos hoje para tratarmos disso aí, da questão fisiológica, porque a questão espiritual é tratada na casa espírita, então Jesus ele apelava para as curas ali, não é? Ele aproveitava aquele momento para chamar a atenção das pessoas de que se elas tivessem fé em Deus, uma fé real, uma fé verdadeira, elas poderiam resolver as suas problemáticas fisiológicas, inclusive, não é? Enfim, então, aqueles apóstolos, faltava para eles a força da vontade. Faltava para aqueles moços ainda que estavam sendo preparados por Jesus para serem os apóstolos do futuro, estava faltando para eles essa prece verdadeira, dirigida ao nosso Pai para pedir a sua proteção. Jesus, embora fosse um espírito puro já naquela época, mas ele não deixava de orar. Todos os dias Jesus fazia suas orações. Ele subia ao monte, ele procurava um lugar tranquilo para fazer suas preces, ou seja, a prece é um dos maiores instrumentos da fé.
para que nós possamos realmente atingir os nossos objetivos. E daí, a fé é a confiança que nós temos na realização de alguma coisa. Os espíritos dizem assim, quando você quiser conseguir alguma coisa, eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Mas é mais ou menos assim o que eles dizem. Quando você precisar conseguir, que você quiser conseguir alguma coisa, imagine isso já resolvido, essa situação que você quer que ela se torne resolvida, você deve pensar nela já resolvida. É uma das maneiras que nós temos de mobilizar essa fluidez, essa ação fluídica que é a fé. Quando nós falamos, o ar, ele leva a nossa voz. Quando nós oramos, quando nós pensamos, o fluido cósmico universal, ele é quem leva o nosso pensamento, é quem leva o nosso desejo adiante. Então, quando nós oramos com sinceridade, nós mobilizamos as forças do universo. O fluido cósmico universal, o nome já está dizendo, ele está em todo o universo. Então, quando eu peço a Deus, quando eu peço a Jesus, quando eu faço uma oração a qualquer que seja a entidade espiritual da minha devoção, eu estou mobilizando as forças do universo. É isso que Jesus quer que a gente faça com a nossa fé. Então, ela é a confiança que eu tenho na realização de um sonho que eu desejo, um sonho que eu alimento, algo que eu quero que aconteça para mim, para alguém que eu amo, para minha família, para quem quer que for, né? Então, a fé nos permite enxergar os meios de chegar até lá. Porque não é somente pedir também, não é? Nós vemos isso lá no capítulo 28, ou 25, aliás, desculpa, capítulo 25 do Evangelho, que trata sobre o pedir e obtereis. Não é somente pedir e ficar aguardando que chegue, mas é pedir e fazer alguma coisa em prol para que isso aconteça. Aí o céu se mobiliza também para me ajudar, não é? Então, os espíritos, eles precisam receber de nós o desejo, a vontade, aquilo que realmente eu quero alcançar, e é essa minha fé que vai me ajudar a conseguir. Então, a fé raciocinada, por exemplo, que é a fé espírita, não é? É a fé que pensa, é a fé que reflete, é a fé que pondera, é a fé que medita, essa é a verdadeira fé. E não aquela que simplesmente exercida ao Deus dará, como a gente diz no popular, não é? Assim, de qualquer maneira. É a fé de outra pessoa, então aquela pessoa é fervorosa, eu admiro ela, vou fazer como ela faz. Não é somente isso. A fé ela é pessoal, ela é íntima, ela é de cada um. É por isso que algumas pessoas conseguem coisas diferentes daquelas que eu desejo, porque elas têm um tipo de fé que é inerente a elas. Então, a fé verdadeira é aquela fé que nos dá a segurança de que eu vou conseguir chegar. Ela é calma, não é aquela fé estabanada, aquela fé não é desprovida, digamos assim, de recato, de temperança, mas é aquela fé, sei lá, meio não é atabalhoada, não. É uma fé calma. A verdadeira fé, ela é calma, como dizem aqui os espíritos, e ela nos dá a paciência. Olha que interessante. A paciência é a ciência da paz. Então, quem tem fé está sempre em paz, não é? É ciente da paz. Então, nós precisamos ter essa fé raciocinada, porque ela nos dá segurança, ela é sempre calma, nos traz a paciência, porque ela sabe esperar. Ela não coloca o carro adiante dos bois. Ela espera, não é? Ela sabe esperar. Não no sentido de ficar parado, no sentido de ter confiança de que realmente ela vai acontecer. Porque a fé raciocinada, meus irmãos, ela é apoiada na inteligência e na compreensão das coisas. Então, a minha fé, ela se desenvolve a partir do conhecimento que eu adquiro de tudo. É por isso que o espírita vive estudando,
porque é o estudo da doutrina, essa disciplina do estudo que vai nos dar essa certeza do acontecimento das coisas, da compreensão. E o Espiritismo, para que ele seja bem compreendido e bem vivido, ele precisa estar realmente calcado na fé raciocinada. O espírita não pode ser fanático, o espírita não pode ser alienado, ele precisa estar sempre inserido no contexto das coisas, através do estudo, através da observação, através da vivência espírita, que é bem mais necessário. Então, a fé verdadeira, ela é humilde. Aqui os espíritos vão falar que nós não podemos confundir a fé humilde com a fé da presunção. Por exemplo, aquele que é presunçoso por conta da sua fé são aquelas pessoas que acreditam que, por exemplo, que só a sua religião salva. Isso é presunção. Então, é aquela pessoa que acredita que ela é melhor do que as outras, porque sua prece é mais bonita, ou porque sua prece é mais verdadeira, ou porque o seu trabalho é mais dedicado do que o de outras pessoas. Então, ela não está demonstrando humildade, ela está demonstrando presunção. Então, essa pessoa acredita que nada acontece sem ela. Ela é a bambambam, ela é a que mais trabalha, ela é que faz o serviço bem feito, só ela sabe fazer direito, enfim. Então, não é esse tipo de fé que Jesus, que os espíritos superiores têm interesse. Eles têm interesse na fé humilde, na fé que sabe esperar, não é? Então, quem é assim, quem tem essa fé humilde, conquista a amizade dos bons espíritos. É por isso que Kardec também, quando trata dos médiuns, ele diz que o verdadeiro médium não é aquele que provoca mais fenômenos. O verdadeiro médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. Ou seja, o verdadeiro médium é aquele que interpreta o pensamento dos espíritos com humildade e não com presunção. Então, esses são os que conquistam a amizade dos benfeitores, enquanto que o presunçoso é orgulhoso, ele tem mais orgulho do que fé. Ele se acha, não é? Então, vejam bem, imagine se nós... são aquelas pessoas, por exemplo, que quando conseguem alguma coisa que elas tanto querem, elas acham que foi a sua boa sorte, ou a sua boa estrela que promoveu isso. Se esquece, coitada, que tem tantos espíritos ali, anônimos, ajudando ela para que ela conquiste aquele seu desiderato, para que ela consiga, não é, aquilo que ela deseja. Então, a pessoa se acha que ela que é a mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo. Não é esse tipo de fé que os espíritos gostam, não é? Então, a fé, ela atua diretamente sobre o fluido cósmico universal. Nós já falamos sobre isso, não é? Ela modifica a fé, ela modifica as qualidades do fluido. Vejam que coisa interessante. São os poderes do Espírito, como disse Jesus a Paulo de Tarso. Meu filho, use os poderes do Espírito, escreva cartas em meu nome. Paulo estava, coitado, todo cheio de trabalho, atarefado, estressado, com tantas coisas, com tantos compromissos. Aí resolveu dar uma paradinha, aí fez uma oração a Jesus e pediu ajuda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele, não é? Conforme Emmanuel conta no livro Paulo Estevão. E disse para ele, escreva cartas em meu nome, já que você não pode estar presencialmente junto com todos os nossos irmãos, mas escreva para eles, oriente-os, e aqui do mundo espiritual, eu vou colocar alguém para lhe ajudar nesse trabalho. E colocou Estevão, não é? Eu fico toda arrepiada com essa história, porque nós vemos que Paulo provocou a morte de Estevão. E agora era Estevão que estava ajudando Paulo. Olha como Deus trabalha, como é linda a providência divina, como é bonito o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente fica malbaratando isso com besteira, com medo, com angústia, com maledicência, com tantas outras coisas. A gente nem imagina a quantidade de espíritos bons que estão do nosso lado nos ajudando. A gente só enxerga doença, a gente só enxerga desgraça, a gente só enxerga coisas ruins e a gente esquece das tantas coisas boas que o céu nos oferece, que o céu nos dá.
Ai, meu Deus, quando a gente tiver esse nível de consciência, quanta coisa vai melhorar na humanidade, não é, meus irmãos? Então, vejam bem, a fé sincera, as pessoas que têm uma fé sincera, elas conseguem modificar o fluido cósmico universal. Vejam que coisa, os poderes que a gente tem. E com isso, esse fluido, ele vai adquirir qualidades irresistíveis, porque ele não pensa, ele não é inteligente, o fluido. Quem é inteligente sou eu. Então, sou eu que vou modificar as qualidades desse fluido para que ele beneficie A, beneficie B. Essas reuniões que nós fazemos, por exemplo, reuniões de radiação, são aquelas reuniões em que algumas pessoas se juntam para orar em benefício, né? Como Paulo fez aí na prece dele, orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelas pessoas que pedem esmolas, orar pelas pessoas que estão presas, né, nas diversas penitenciárias. Então, quando as pessoas se juntam para orar pelos doentes da Covid, pelos seus parentes, daqueles que já faleceram, o que é que nós estamos fazendo aí? Nós estamos mobilizando o fluido cósmico universal. E essa força que nós colocamos no nosso pensamento, esse desejo que nós temos de que essas pessoas estejam bem, que elas possam sair das suas dificuldades, são elas que vão dar as qualidades referentes ao fluido. Quando nós, por exemplo, oramos pela água fluidificada, cada pessoa que vai receber aquela garrafinha com água, o fluido cósmico universal está ali com a qualidade necessária para aquela pessoa. É por isso que ela é individual, aquela água. Porque o fluido vai agir de acordo com a necessidade daquele que vai tomar aquela água. Então, como é importante a gente saber dessas informações para que a gente possa fazer o nosso trabalho com muito mais amor, com muito mais dedicação, porque nós sabemos que pode parecer que é um trabalho pequenininho que a gente está fazendo. No entanto, muitas pessoas estão sendo beneficiadas com aquele trabalho, graças à confiança que nosso Senhor Jesus Cristo tem em cada um de nós, não é? Então, pessoas dotadas de uma fé ativa e sincera, elas têm o poder fluídico de operar fenômenos de cura, conforme diz aqui os espíritos para Allan Kardec, no tempo de Jesus, esses fenômenos eles eram tratados como milagres. Hoje, com a ciência espírita, nós sabemos que não eram milagres, mas eram as forças naturais trabalhadas de acordo com aquele agente modificador que estava presente ali. Que, no caso, Jesus, não é? E depois que ele desencarnou, os apóstolos que ficaram, não é, curando os doentes, como Paulo, como Pedro, como outros apóstolos que conseguiram fazer isso depois que aprenderam com o nosso Senhor Jesus. Então, é por isso que Jesus falava aos seus discípulos que não curavam porque eles não tinham fé, né? Então, quando acontecia alguma coisa que os apóstolos não conseguiam realizar, Jesus sempre dizia para eles, era o feedback, não era o resultado do trabalho. Olha, faça assim, faça melhor, faça desse jeito, porque Jesus orientava os seus discípulos, orientava assim, de uma forma muito mais íntima, muito mais aprofundada aqueles apóstolos, que naquele momento ali eram 12, que estavam mais próximos com eles, né? Jesus, às vezes, se hospedava na casa deles, comia com eles, viajava com eles, estava sempre com eles, porque sabia que o seu tempo era curto e que ele precisava aproveitar todas as oportunidades para que aqueles meninos, aqueles rapazes, aqueles moços aprendessem o mais rápido possível para darem continuidade, não é? E fundar o maior movimento humano do planeta, que é o cristianismo, não é? Que é o maior movimento de todos os tempos. Nenhum movimento ganha do cristianismo. É por isso que determinadas coisas que estão acontecendo na nossa atualidade nos ferem profundamente, quando usam mal o nome de Jesus, quando querem expulsar os fiéis das igrejas, evitar que as pessoas possam frequentar as suas instituições religiosas. Isso é uma afronta ao nosso sentimento cristão. Então, nós não podemos responder, logicamente, com violência, nada disso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos o direito de continuar sendo cristãos, né? Tudo bem que agora nós estamos fazendo o trabalho virtualmente, não deixamos de fazer o nosso trabalho, porque ele nos é extremamente necessário.
eu fico me imaginando sem a minha religião. Eu seria uma pessoa talvez dura, uma pessoa inflexível, uma pessoa presunçosa, ainda mais. Então, vejo como a religião nos faz bem, porque ela nos serve de freios. Então, estão querendo acabar com a religião cristã, ofendendo a Jesus, não é? Proibindo as pessoas de professarem a sua fé. Isso é uma afronta muito grande, e que nós agora, mais do que nunca, nós precisamos orar e pedir a Deus que realmente nos ajude e nos proteja. E não está acontecendo só aqui no Brasil, não é? Igrejas estão sendo depredadas fora do Brasil, cristãos estão sendo perseguidos também fora do Brasil, e isso nos remonta ao tempo em que os cristãos passaram a ser perseguidos depois do ano de 64, quando Nero instaurou a perseguição aos cristãos. Parece que Nero reencarnou e está, neste momento, tentando proibir que os cristãos também possam se reunir. Então, o trabalho de Jesus, ele sempre corre riscos, não é? O trabalho de Jesus é sempre ameaçado. Jesus tem muitos inimigos, lamentavelmente, ainda tem muitos inimigos. E nós, espíritas, precisamos continuar firmes na nossa fé e na nossa escolha de sermos cristãos, porque a doutrina espírita é a doutrina cristã, é o cristianismo redivivo de Jesus, é o consolador prometido de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos abdicar da nossa fé. Então, aqui também os espíritos nos falam da questão da fé religiosa e da fé que é também humana, mas que a fé religiosa, ela tem que ter por condição a sua fé inabalável. Eu sou espírita porque acredito na reencarnação. Eu sou espírita porque acredito que Jesus é o meu guia e o meu modelo. Eu sou espírita porque eu acredito na imortalidade da alma. Então, é essa fé inabalável que nós precisamos ter e alimentar. E a gente fica muito triste de saber, meus irmãos, que durante essa pandemia, quantos espíritas entraram em depressão? Imaginemos isso, porque não podia ir para o centro, porque não podia isso, porque não podia aquilo, ou com medo da morte. E aqui os espíritos dizem que nós espíritas também temos medo da morte, mas não aquele medo das pessoas, por exemplo, que não acreditam na reencarnação. Se eu acredito na reencarnação, então o meu medo da morte ele vai se tornando cada vez mais fraco, porque eu sei que eu vou voltar, eu não serei aniquilada depois que o meu corpo físico não puder mais atender às minhas necessidades também. Então, é essa fé inabalável que todos nós espíritas, todos os religiosos, de qualquer denominação, precisamos desenvolver. Então, a fé religiosa, ela é a crença em dogmas especiais. É por isso que a nossa fé não é uma fé somente religiosa. A nossa fé é uma fé inabalável, porque nós acreditamos, não precisamos de determinados dogmas, nem precisamos de rituais, nem precisamos de sacramentos, de absolutamente nada, para que nós possamos professar a nossa fé. Nós já passamos por isso, quando estivemos encarnados, em outras ocasiões, e que já passamos por todas essas religiões. Agora, nesta encarnação, nós viemos com o compromisso de sermos espíritas, e a partir dessa não voltaremos mais para outra religião. Seremos espíritas sempre. Foi uma decisão que nós tomamos na espiritualidade, depois de termos passado por diversas experiências religiosas aqui na Terra, né? Já vivemos em vários continentes do planeta, já experimentamos diversas religiões diferentes, então agora decidimos ser espíritas. E o espírita não adota dogmas, não adota rituais de qualquer espécie. A sua fé é raciocinada e não cega. A fé cega gera o fanatismo religioso. Então, não pode haver espíritas fanáticos, não pode haver espíritas dessa natureza, porque a nossa fé é uma fé raciocinada. Então, esses artigos de fé, os sistemas, os sofismas, não cabem mais aos espíritas. É por isso que quando acontece alguma coisa diferente, a gente já fica, não é? Meio que o cabelo já fica em pé, acende uma luz vermelha aí na nossa cabeça, quando a gente vê movimentações estranhas no movimento espírita.
pessoas trazendo para dentro do movimento espírita determinados dogmas, determinados rituais, determinadas, digamos assim, como é que eu posso dizer, alternativas, não é? Que não são espíritas, não chega nem perto da codificação espírita. A gente já vê de cara que Kardec nunca se referiu a isso. Então, são aquelas pessoas que adoram modismos, estão inventando partidos políticos dentro do movimento espírita, espírita progressista, espírita de esquerda, espírita de direita. Não existe isso no espiritismo. O espiritismo é um só. Não existe alto espiritismo, baixo espiritismo, espiritismo de centro. As pessoas estão inventando coisas as mais diversas para descaracterizar o espiritismo através do movimento espírita. E o que é pior, muitos irmãos nossos do movimento espírita aderem a essas práticas e modificam até o modus operandi da sua instituição para dar vazão a essas novas ideias, essas novas terapias alternativas, descaracterizando completamente o movimento espírita, descaracterizando totalmente. O espiritismo não vai conseguir, não é? Como bem disseram os espíritos, pode até atrapalhar a marcha do espiritismo, mas atravancar de vez ou destruir de vez não vão conseguir. Porque se eu, Edna Santos, tentar atrapalhar a marcha do espiritismo, de um momento para outro eu vou sair, não é? Então não sou eu nunca vou conseguir atrapalhar. Aliás, eu nunca vou conseguir acabar com o espiritismo. Quem sou eu para ter esse poder? Agora, que eu atrapalho, eu posso atrapalhar. Com a minha conduta equivocada, com a minha forma de pensar diferente, mas a doutrina não é minha, a doutrina é de nosso Senhor Jesus, e ninguém destrói essa doutrina, porque é Ele, nosso Senhor Jesus, que está à frente dela, não é? Então, meus irmãos, aquela frase que diz fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face durante todas as épocas da humanidade, ela tem a ver com a nossa fé sincera, não é? A nossa, digamos assim, com nosso Senhor Jesus em sua seara, para que tudo aconteça de bem. Então, para crer, não basta somente ver, é preciso acreditar, sobretudo compreender. É por isso que a fé é inabalável, porque a gente já compreende, sabe o porquê das coisas. Então, quando eu vi Cláudio falando lá, depois eu encontrei Cláudio, ele já foi presidente de centro, a gente se encontrou assim, claro que não foi por acaso, eu adorei, a gente conversou bastante, matou as saudades, e vejam, a minha realmente visão, compreensão com relação à fé mudou a partir daquela conversa que Cláudio teve com a gente na escola. Então, veja como é interessante o espírita, ele está munido das informações espíritas para ajudar outras pessoas, né? Aquela conversa me ajuda até hoje. Então, é isso, o espírita tem que ter, nós mulheres temos que ter sempre uma mensagem dentro da bolsa, um livro, qualquer coisa, os homens precisam ter uma mensagem no bolso, porque alguém pode estar naquele momento ali precisando dela. E não necessariamente dentro da casa espírita, mas até na minha casa mesmo, ou na rua, no ônibus, na clínica, onde eu estou esperando ser atendida pelo meu médico, no dentista, no supermercado. Alguém pode estar precisando de uma mensagem espírita. E é isso que a gente precisa ter, não é? Então, aí eu me lembrei da figueira, não é? Da figueira estéril, porque também está aqui no capítulo 19, que trata sobre a fé que transporta montanhas, quando Jesus falou para os apóstolos sobre aquela figueira, por que ela não estava dando frutos? E ali os espíritos, eles disseram a Kardec que Jesus estava se referindo também aos médiuns que são... Porque se a gente for realmente, meus irmãos, olhar todos os períodos do espiritismo, nós vamos ver que a mediunidade ela está envolvida em todos eles. Então, sempre que podem, os espíritos nos dão noções de como o médium, ele deve ser realmente um médium que trabalha a sua mediunidade com Jesus. Então, quando Jesus usou aquela figueira como exemplo, ele quis dizer o seguinte: Deus deu tudo para aquela figueira. Deus deu um solo, Deus deu o sol para ela cresceu, ela se desenvolveu, ela aproveitou-se de todos os mananciais naturais, mas ela não fez o que era mais importante, que era dar o fruto. Então, aqui,
Jesus faz uma analogia ao médium, que é aquele, não é, que deve realmente oferecer alguma coisa. O médium, ele não tem que só ser aquela pessoa que está fixa naquela reunião, ele tem que oferecer alguma coisa. Não é somente deixar o seu campo energético, o seu campo vibratório à disposição das entidades desencarnadas. Ele tem que aprender com aquilo ali também. Aliás, o médium, ele é a primeira pessoa que deve receber o ensinamento da reunião. Se ele não toma para si aquele conhecimento, ele não vai render bons frutos na sua atividade mediúnica. Então, eles dizem aqui, os espíritos, que os médiuns, eles têm uma missão especialíssima, porque são as árvores que devem oferecer o alimento espiritual aos seus irmãos. Então, imagine um médium que não faz isso. Ele é aquela figueira que teve todas as oportunidades, mas não soube aproveitar. Então, foi por isso que, quando eles voltaram, a figueira estava morta. E Jesus disse: toda árvore que meu pai não plantou, espiritualidade, repensar as suas condições e agora assumir de uma forma muito mais peremptória o seu mandato mediúnico. Está lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, né? Aquele monte de médiuns que fracassaram na sua missão aqui na Terra por conta de ser uma figueira estéril, de não terem cumprido realmente os seus compromissos. Então, ele diz também que por isso que Deus permite que os médiuns se multipliquem em todas as partes do planeta. São árvores que devem dar fruto, porque eles são alimento abundante, por isso que eles estão em toda parte. Então, não é à toa que tem médium espalhado por todo o planeta, porque o mundo espiritual necessita deles para passar para nós as lições. Kardec vai falar na Revista Espírita sobre os 6 períodos da humanidade. Aliás, desculpem, os 6 períodos do espiritismo. Então, começa com as mesas girantes e vem até a atualidade. Em outra oportunidade, nós podemos conversar sobre isso, porque é muito interessante como Kardec divide direitinho os períodos em que o espiritismo passaria na humanidade, desde antes de ele conhecer o espiritismo até depois da sua desencarnação. Isso é muito importante. E aí nós vemos como a mediunidade ela se envolve em todos esses períodos, não é? Então, vejam, para que a gente possa adentrar ao mundo de regeneração, nós vamos necessitar do auxílio de bons médiuns, que vão captar do mundo espiritual as noções, as orientações, as inspirações que todos nós precisamos para que nós possamos realmente adentrar a esse novo período, que é o período da renovação social. Porque antes da regeneração propriamente dita, ainda nós vamos passar por mais 2 períodos, culminando, antes da regeneração, com o período da renovação social. Nós estamos no período em que Kardec chama de intermediário, nós ainda estamos nesse período. E para a gente chegar no mundo de paz, no mundo de calma, no mundo de descanso, que é o mundo de regeneração, nós ainda precisamos passar pela renovação social. Precisamos combater o materialismo, precisamos de tantas coisas ainda para podermos ser realmente pessoas regeneradas, não é? Então, para a gente concluir, a fé é mãe da esperança e da caridade, ela é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Olha como a fé é poderosa, não é? Porque quando a gente ora, quem é que vai receber em primeira instância a nossa prece? É Deus. Aí, aqueles que são as entidades que nós oramos, eles vão direcionar ao Senhor a vontade que eu tenho, que eu expressei naquela minha oração, naquele meu pensamento. E é Ele, Deus, o primeiro que ouve, e Ele é o último a dar a última palavra, vamos dizer assim. Então, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tem a anuência de nosso Pai Celestial. Em algum momento nós já pedimos, e agora nós estamos tendo o resultado. Aquilo que eu estou pedindo agora, que eu não consegui, eu vou conseguir lá na frente. Então, eu tenho que ter essa esperança de que eu vou conseguir lá na frente. E não simplesmente desistir do meu pedido.
Ah, Deus não me deu, então eu vou deixar para lá. Não, continue pedindo. Um dia você vai receber. Porque há todo um critério para que você receba aquilo que você pede a Deus. Existe, em primeira instância, a sinceridade do coração. Em segunda instância, o seu merecimento para aquele momento, você receber aquilo ali. Então, tudo que a gente pede não está perdido para sempre. Está guardado em algum lugar do universo. E quando chegar o momento apropriado, aquele meu pedido vai acontecer na minha vida. Pode ser nesta encarnação ou pode ser na próxima. Vai depender muito do meu desempenho. Então, com a fé, não existem maus pendores. A pessoa que é provida de fé, ela tem sempre a fortaleza espiritual de vencer toda e qualquer dificuldade que a vida possa lhe oferecer. Então, todos os maus pendores nós conseguimos vencer quando nós temos a fé. Quem nos diz isso é o Espírito Protetor, que deu uma comunicação em Paris no ano de 1863. E está lá nas Instruções dos Espíritos, desse capítulo 19. O homem de bem, ele aure em sua fé a certeza da sua felicidade, que é o que ele espera que aconteça. E assim, ele opera milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Então, que nós possamos, diante de tudo isso, não é, que a doutrina espírita nos oferece, nos ensina, que está à mão de qualquer pessoa, disponível para qualquer um, não é apenas para um grupo privilegiado de pessoas, absolutamente. O ensino espírita é universal. Aonde tiver humanidade, tem doutrina espírita. Nós aprendemos isso com o espiritismo. O espiritismo é do universo e não somente da Terra. Então, se nós pudermos cada vez mais nos apropriarmos dos ensinamentos espíritas, a nossa fé raciocinada se tornará inabalável. Muita paz, muito obrigada pelos momentos maravilhosos que vocês me proporcionaram, viu? Da convivência, do estudo e da reflexão. Obrigada. Obrigado, Edna. Nós é que agradecemos essa aula maravilhosa sobre a fé, né? Eu costumo dizer que toda palestra, o palestrante falou tudo o que Jesus pediu para que ele falasse. Então, você falou muito, muito bem, essa didática simples, né? Essa linguagem que chega no nosso coração, muito, muito bacana. Tem muitos pontos que eu anotei aqui, mas, assim, em uma oportunidade, a gente pode até discutir mais um pouco, mas só falando um pouquinho sobre a fé religiosa, por exemplo. Eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, de 8 a 10 anos, e minha mãe costumava ir lá para São Severino do Ramo, aqui em Pernambuco, lá para o lado de Aldeia. E aconteceu uma vez que eu entrei na igreja... Paudalho, não é? Paudalho, exatamente. Aconteceu uma vez que eu entrei na igreja e tinha um senhor lá com um tijolo na cabeça, todo suado, e eu não estava entendendo. Aí perguntei ele, moço, por que o senhor está assim? Isso é porque minha esposa fez uma fé, tem uma fé, e pediu para que eu entrasse na igreja. Ela fez a promessa para eu entrar na igreja com um tijolo na cabeça. Então, né, essa fé que a gente fala, né, e além do mais que você falou muito bem, né, que adianta a água fluidificada se a gente não tem fé que ali tem um medicamento que a nossa alma e o nosso corpo precisa. Então, tem muitos exemplos de fé e a gente só tem a agradecer realmente por essa noite maravilhosa, né? Esse exemplo de fé. Eu costumo falar para mim mesmo que eu comparo a fé da seguinte forma: Jesus é aquela fortaleza que tem um monte de pedras em cima de rochas que nos fortalece, mas a liga dessas rochas é a nossa fé. Uhum. Então, eu tenho isso como um exemplo, e tive exemplos maravilhosos dentro da minha família de fé. E para nos presentear mais um pouco com esse momento maravilhoso, nós pedimos para que você faça essa prece de encerramento dos nossos trabalhos da noite de hoje. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês pelas vibrações carinhosas. Obrigada, Paulo, pelas palavras tão bonitinhas que você colocou. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Nós estamos de parabéns, todos nós, porque graças a Deus estamos aqui hoje. Podemos parar as nossas agendas um pouco, né? E ficarmos aqui quietinhos,
estudando, refletindo, falando. Eu diria, Hildo, que eu não sou palestrante, eu sou conversante. Eu gosto de conversar, tá bom? Mas vamos lá, vamos orar, vamos agradecer a Jesus por ele ser nosso amigo incondicional de todas as horas, ser nosso irmão mais velho, que cuida de nós de uma forma tão carinhosa, tão dedicada. Agradecer por ele estar no leme do nosso barco. E nosso barco não está à deriva, nosso barco tem uma direção. O mar pode estar tortuoso, mas o nosso barqueiro, ele sabe o caminho, ele sabe como singrar as águas de forma segura, mesmo as águas tormentosas. Se conosco, Senhor Jesus, que nós possamos contar com a sua presença amorosa em todos os momentos da nossa vida, possamos pensar em Ti, Senhor, sempre que tivermos alguma dúvida, alguma angústia, alguma ansiedade, Senhor, que nós possamos lembrar da sua existência e não ficarmos apenas apegados às coisas do mundo, ao que vemos, ao que sentimos, ao que ouvimos, ao que tocamos, mas sabermos que estás conosco em todos os nossos momentos, nos ajudando, nos inspirando, enviando seus prepostos de luz ao nosso alcance, ao nosso encontro. Possamos também confiar, termos a nossa fé cada vez mais fortalecida pela certeza da sua presença entre nós, Senhor Jesus. Agradecer ao nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, que Ele possa estender suas bênçãos sobre cada um de seus filhos, cada uma das suas criaturas, Senhor, do universo inteiro. Mas que, pela nossa realidade do momento, pedimos especial atenção ao nosso planeta, à humanidade terrestre, para que nós possamos tranquilamente passarmos dessa fase difícil, pensarmos na mensagem de Jesus, que precisa ser divulgada, sentida, vivida, e assim, Senhor, cada vez mais possamos ter tranquilidade no enfrentamento das nossas dificuldades. Obrigada pela noite de hoje, obrigada pelos amigos presentes, os amigos que não puderam estar, que a sua paz e a sua luz os alcance da mesma maneira que nos alcança. Agradecer aos amigos que tão carinhosamente nos assistem, encarnados e desencarnados. A Itagiba, servidor fiel de Jesus e do Movimento Espírita Pernambucano, e do irmão Antônio, que cuida do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Em sendo assim, devolvo a palavra ao nosso irmão dirigente para que ele possa prosseguir com o trâmite da nossa reunião, Senhor Jesus, em seu nome e em nome de Deus. Que assim seja, Senhor. E assim, Jesus amado, com a tua autorização e tua bênção, pedimos a permissão, Jesus amado, em nome dessa casa de trabalho e oração, Centro Espírita, Caminhando para Jesus, e seus mentores espirituais, 70 anos de vida, 70 anos de luz, 70 anos de pão espiritual para a humanidade. Pedimos permissão para dar como encerrados os trabalhos da primeira fase da noite de hoje, em teu santo nome e em teu santo e divino amor. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite. Que assim seja.